vamos dar início à disciplina de segurança do trabalho voltada para o curso técnico em eletrotécnica. Nessa disciplina a gente vai ver algumas técnicas e normas da NR10, vamos ver também outras NRs que vai ser abordadas e trazidas melhorias e segurança para a atividade do eletrotécnico. Trabalhar com elétrica é algo que tem uma grande importância no setor energético, e distribuição, mas que tem grandes riscos e que causa grandes acidentes, e na maioria deles fatais ou que cause grandes lesões, aonde o mesmo choque elétrico ele pode causar problemas respiratórios, falhas respiratórias, falhas cardíacas e queimaduras. Essas queimaduras elas podem ser internas ou externas, vai depender da voltagem onde você esteja trabalhando. Bom, vamos iniciar aqui. A gente vai trazer um pouquinho também sobre a higiene e segurança do trabalho, que é onde tem tudo para trazer melhorias no ambiente de trabalho do eletrotécnico. Também é conhecida como higiene ocupacional ou industrial, que é definida por técnicas preventivas que atuam na exposição do trabalhador a um ambiente agressivo com o objetivo de evitar os riscos de saúde inerente às tarefas que carregam o ambiente físico aonde são executados. Ou seja, você como um eletrotécnico já tem ciência de que quase todas as suas atividades você vai receber por periculosidade. Esse adicional no seu salário não é porque você tem um trabalho que vai sugar a sua vida em si, mas sim pelo risco que você está correndo. Você vai ter a periculosidade, ou seja, você está em um perigo. O seu risco, o nível de risco que você está atuando naquela área é nível 4, aonde a qualquer momento, qualquer descuido seu, você pode sofrer uma descarga elétrica. Você e sua dupla não pode, a momento nenhum, descuidar. Sempre estar atento à sua atividade. Seja no seu ambiente físico, seja no seu ambiente de saúde emocional, para que não aconteça nenhum tipo de acidente. Sabe-se que o trabalhador em suas atividades rotineiras se expõe a riscos diversos, que decorrem das condições inerentes a um ambiente de trabalho. Portanto, esses riscos são as condições inseguras, ou seja, condição insegura é aquela que você está no seu dia a dia, no seu trabalho. Ato inseguro é aquele que você se expõe, entendeu? Condição insegura, uma ferramenta está danificada, um cabo está com a sua parte de carga exposta, você está sem o EPI, aí você está fazendo um ato inseguro. Você está trabalhando na elétrica sem ter o curso de elétrica ou ter um curso de NR10, você está fazendo um ato inseguro. As condições inseguras relacionadas ao presente produto, como por exemplo, máquinas desprotegidas, pisos escorregadios, empilhamentos precários, no caso arranjo físico inadequado, são chamados também de riscos operacionais, sendo os causadores dos acidentes, que no caso são tal das manobras que a gente tenta fazer para poder facilitar o dia a dia de serviço, para poder tentar antecipar uma ação e no final você sai daquela linha de segurança. A condição insegura relacionada ao ambiente de trabalho, como por exemplo a presença de gases, para quem vai trabalhar em ambientes confinados, vapores tóxicos, ruído, trabalhar perto de máquina, calor intenso, no caso você vai trabalhar dentro de um eletrocentro, você vai trabalhar dentro de uma valeta, ou então você vai trabalhar próximo a um transformador, numa subestação com aquele ruído, você tem que utilizar o protetor auricular. Riscos ambientais sendo causadores de doenças, a gente tem também a questão da temperatura, a incidência de raio, umidade, animais peçonhentos. Qual a diferença entre segurança do trabalho e higiene do trabalho? Pouquíssima. Uma complementa a outra, uma está dentro da outra. Higiene do trabalho, a gente tem o meio ambiente, questão das temperaturas, intempéries naturais, psicologia e sociologia, questão do psicológico, aquela pressão que todo mundo sofre para dar aquela produção, para atender aquela atividade, para resolver aquela problemática. Medicina do trabalho, a questão do ASO, periódico, toxicologia,
para quem vai fazer a questão dos ambientes em si, que você pode sofrer algum tipo de intoxicação alimentar, segurança em si, seja ela patrimonial, seja ela do trabalho, direito, questões trabalhistas, de engenharia, a parte onde você vai ter o alojamento, onde você tem um sistema de canaleta, e as questões ergonômicas, que é onde você vai ter a questão do treinamento, EPIs de qualidade, máquinas e equipamentos que vão lhe atender na atividade, que não vão te trazer problemas. E a parte de segurança, a gente tem a questão dos EPIs, aonde o quê? Aonde a segurança do trabalho vai fazer mais o quê? O estudo da sua proteção, do equipamento de proteção coletiva e individual, onde você vai ter o protetor visual, você vai ter a máscara facial, protetor auditivo, botina de segurança, no caso, para quem vai trabalhar na parte de elétrica, sempre ser de PVC e sem nenhum tipo de metal. Toda a roupa do eletrotécnico, ela não tem que ter nenhum tipo de metal. Outra questão que o eletrotécnico tem que se atentar com relação a adorno, relógio, brinco, colar, alianças, sempre tem que ser retirado. O eletrotécnico, ele não pode ter marca-passo. Todo eletrotécnico não pode ter marca-passo, porque o mesmo pode sofrer interferência próxima a subestações e rede de distribuição. Luvas de segurança, dependendo da voltagem, colete de proteção, para você ser visto dentro da obra, capacete de proteção. A roupa da elétrica é uma roupa completamente diferente, é um uniforme resistente a fogo, RF, onde o mesmo ele retarda a chama, entendeu? Mesmo com a descarga, você não vai sofrer graves queimaduras. Aí a gente vamos ver que tem questão do reconhecimento, né, que é a fase objetiva, a preocupação dos trabalhadores, a avaliação, né, que é o teste qualitativo e quantitativo relacionado a fim de detectar, né, os agentes físicos, químicos, biológicos, mecânicos, ergonômicos, controle, né, que é os resultados do que você vai ter em mão da avaliação, e você vai trazer técnicas do controle, seja ela de engenharia, seja ela colocando um profissional melhor, uma máquina melhor, mudando a técnica de fazer aquela atividade. A segurança do trabalho, a gente tem o que? Tem um trabalho em si. Esse trabalho vai ter que ser o que? Feito com segurança, saúde e higiene. Um ambiente bem limpo, bem organizado. Higiene e segurança do trabalho. Você vai trazer a questão do disseminação, né, de doenças, vacinas em dias, como a antitetânica, como a febre amarela e dentre outras. Covid, né, que é a que a gente está tendo mais atualmente no momento. O que envolve o programa de higiene do trabalho, ambiente físico do trabalho, ambiente psicológico, questão da pressão, questão de apelidos e assim por diante, aplicação de princípios ergonômicos, saúde ocupacional, eliminar ou minimizar fatores que propiciam o surgimento de doenças profissionais, reduzir o efeito, né, que prejudica e provoca o trabalho, prevenir o agravamento de doenças, lesões ou deficiências presentes apresentadas pelo empregado. No caso, a pessoa entra na empresa e ele tem um problema de ruído, ou seja, aquela pessoa você já tem que colocar ela numa atividade que ela não venha sofrer o agravamento dessa doença. Pessoas que têm problema de vista, sempre trazer e educar mesmo para a utilização de óculos. Fator e execução da produtividade, favorecer, né, no caso a execução da atividade. Medicina preventiva, visa estabelecer a prevenção e controle dos principais doenças que costumam se manifestar na população, evitando que os empregadores da organização sejam atingidos pelas mesmas, no caso uma gripe, uma conjuntivite. E a gente tem os exames médicos periódicos, que são um exemplo deste tipo de ação. A gente tem o ASO, né, que é o que você entra na empresa, tem o admissional, tem o demissional, e o ASO ele só vale um ano. A cada ano a gente faz o periódico para saber se você está bem da visão, se sua coluna está bacana, se sua audição está ok. A questão também do diabetes, colesterol, pressão, para quem vai trabalhar a altura, principalmente isso.
E o que é risco, gente? O risco é a probabilidade de ocorrer o dano e a gravidade do dano. Esse é o risco dentro da atividade. Ou seja, você está com o pneu careca e você vai andar na estrada de chão, aí você pega a probabilidade desse pneu furar e a gravidade. Você pode bater o carro, perder o controle, capotar. Esse é o risco. Aí aqui dentro desses riscos a gente tem a vibração, os riscos físicos, que é representado pela cor verde, que temos o ruído, vibração, pressão anormais, temperaturas extremas, radiação ionizante, que é o raio-x, não ionizante, que é a radiação solar, os raios ultravioleta, bem como o infrassom e ultrassom. Temos os químicos, que a gente tem diversos tipos de entrada para esses produtos químicos. A gente tem a forma dérmica, inalação e ingestão. É o agente químico, substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no nosso organismo. Pela respiração, pela pele e pela ingestão. Dentro do nosso organismo, a gente tem a poeira, fumo de solda e temos gases, produtos em decomposição. Na região da gente, na parte de elétrica, tem muita valeta, onde passa esses cabos, onde passa essas tubulações. Temos os eletrocentes, que pode ter um animal que tenha morrido ali dentro e tem decomposição. Os biológicos, a gente tem uns bactérias, vírus, bacilos, protozoários, fungos. Temos a Covid, temos também que pode causar também a conjuntivite, que pode afastar uma equipe. O vírus da gripe também, que pode afastar a equipe, o trabalhador da sua atividade. Os ergonômicos, a gente tem o modo com que você se comporta na sua atividade, a ferramenta que você utiliza. Você que tem uma altura bem menor, um porte físico menor, para poder acessar um tracker, a gente tem as escadazinhas de acordo. A gente tem os banquinhos para você ficar sentado num terminal, até você fazer aquela emenda da fibra. Você tem um exaustor dentro do eletrocentro para poder você fazer uma manutenção nas suas máquinas e equipamentos. Aí nessa imagem aqui a gente traz para vocês a importância da ergonomia e as técnicas da ergonomia, onde você tem a questão do levantamento correto e esse equipamento próximo ao corpo para poder você não ter nenhum tipo de lesão na sua coluna. A questão das condições do ambiente de trabalho, sempre ter um ambiente de trabalho organizado, limpo, todas as suas ferramentas de acordo, prancheta, a utilização do EPI correto, sinalização da voltagem, sempre sinalizar e falar a manobra que vai fazer para todo mundo estar ciente, aonde um não pode errar na elétrica, porque se um errar, pode colocar em risco da vida da equipe todinha. A palavra acidente de origem latina, acidentes, que significa acaso, é qualquer fato inesperado ou indesejado que interrompa o andamento normal de um acontecido, causando naquele que sofre essa ação um determinado dano, seja na integridade física ou patrimônio, ou ambos. Geralmente é originado por fatores ambientais, sociais, instrumentais e humanos. Acidente de trabalho, conceito legal. É a Lei 8.213 de 24/7/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, define seu artigo 9. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade do trabalhador. Ou seja, pode ser algo irreversível, pode ser reversível, mas desde que cause um dano. O acidente em si, ele pode ser um dano patrimonial, ele pode ser uma perda de matéria, de carro, de ferramenta, ou seja, tudo que cause perda é considerado um acidente. Também são considerados acidentes doenças profissionais, no caso, para quem trabalha na elétrica, problemas circulatórios, problemas se você sofrer, no caso, um choque, uma queimadura. A doença do trabalho assim entendida como adquirida desencadeada de acordo com suas atividades. Ou seja, se você trabalhou na elétrica não sei quantos anos, sofrendo indução, diversos tipos de indução, e você sofreu algum problema, um câncer,
ou seja, a doença relacionada ao seu trabalho. E nessa aula a gente fica por aqui. Obrigado e até a próxima.